Bom, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade nessa aula. Deixa eu parar de apresentar e voltar a apresentar para não fazer errado. Aqui na questão, peraí. Tirar. Compartilhar a tela e... Tá indo. E foi. Bom, gente, então vamos aí dar continuidade na nossa disciplina. Na primeira aula a gente apresentou a ementa, né? Então a gente falou a diferença da microbiologia. Todos vocês vão ver a microbiologia em outro momento, mas não é o mesmo conteúdo, né? Nesse conteúdo aqui a gente vai ver a base da microbiologia, por isso que ela é geral. Ou seja, aqui que a gente vai ver o que é o micro-organismo, como eles surgiram, a importância desses, tá? Deixa eu lá colocar o laser aqui, vamos lá. Então, gente, né, a nossa disciplina, como eu mostrei, apresentei para vocês, vai falar um pouco da introdução, que hoje a gente vai começar falando o que é microbiologia, a importância e o histórico, e também a gente vai, eu vou falar de uma maneira bem rápida, tá? Vou tentar resumir, eu falei a mesma coisa pro pessoal da patologia, mas é que a patologia é mais extensa, daí acabou que foi numa aula, ficou 4 vídeos de 1 hora, de quase 1 hora, mas aqui com vocês eu juro que vou tentar ser mais breve, mais enxuto, tá? E sobretudo nessa primeira aula, que é importante, mas é bastante, como ela é introdutória, né? Então, para a gente ter uma visão, né, do que é, como surge e tal. Certo? Então, na aula de hoje a gente vai ver isso, e assim, eu coloquei já, eu não sei se já ocorreu a mudança, todo mundo que está acompanhando a disciplina já fez biocell, mas pelo sim, pelo não, eu coloquei para a gente ver as características das células eucarióticas, tá? Em seguida a gente vai ver a bacteriologia, os metabolismo microbiano, crescimento embriano, controle microbiano genético, micologia e virologia, tá? Bom, sem mais delongas então, gente, como todo começo de estudo, a gente vai lá na raiz do nome, né? Então, no nosso caso, microbiologia, o que significa microbiologia? Bom, então lá vem lá dos gregos, né? Então, em grego, micros, logos. Que é o quê? Então, logos, estudo, bios, vida e micros, pequena. Então, estudo da vida pequena, né? Ou seja, a microbiologia é a área da ciência que vai estudar os micro-organismos e sua aplicação. Bom? Então, essas pequenas vidas são os micro-organismos. E os micro-organismos, gente, aqui está as eras geográficas, e os micro-organismos são os primeiros seres que surgiram, né? Então, a gente deixando um pouco de lado essa concepção religiosa, tá? Nada contra a religião de ninguém, nem nada. A gente pensando em termos científicos, né? O que é mais aceito. Então a vida se iniciou, sei lá, depois do Big Bang, explosão de energia, condensamento das matérias, a formação da Terra, esfriamento, até que a gente teve o surgimento dos primeiros organismos, que foram quem? Os micro-organismos, tá bom? Então os micro-organismos se iniciaram com os micro-organismos mais simples, são as arqueias e as bactérias, né? Em seguida, aprendendo cianobactérias, a gente começou a produzir oxigênio, até a gente chegar nos tempos atuais, né? Para a gente ter uma ideia da evolução, então, que é a provável origem da Terra, e os micro-organismos estão há quase 4 bilhões de anos na Terra, e a gente só apareceu agora, 4 bilhões de anos depois, tá? E mesmo assim a gente já conseguiu fazer um grande estrago na Terra, né? A gente não consegue respeitar os limites da Terra na maioria das vezes. Enfim, mas, indiferente da gente, amanhã há de ser, né? Os micro-organismos, um dia a gente vai passar e eles vão ficar, né? E os micro-organismos, eles que são os responsáveis pela grande diversidade que a gente tem, inclusive a grande evolução
que ocorreu não só na humanidade, mas no nosso planeta como um todo, tá? E eles são os únicos que conseguem habitar todos os ambientes da Terra, lá das profundezas do oceano até na superfície dos vulcões, tá? Então, como tudo começou o estudo disso aí, né? Como que a gente sabe o que é micro-organismos, e o que eles são, de onde eles vieram, né? Bom, só um pouco dessa curiosidade, isso aqui depois vocês vão entender isso aqui de cor e salteado aqui, vocês vão ver, olha, o pessoal teve uma associação legal, né? E a gente vai conseguir entender o que significa a associação que esses caras fizeram lá atrás, né? E que hoje a ciência conseguiu explicar. Então, a curiosidade que é a importância, né? Então, no início, lá os egípcios lá atrás, eles viram que dava para proteger as tumbas com esporos de aspergillus. Claro que eles não sabiam que era o fungo, mas eles viram que aquela que cultivava ali, colocava, causava um problema respiratório e se protegia, afastava um pouco os invasores, né? Até acho que todo mundo que já assistiu um filme que fala de múmia e tal, tem essas armadilhas, né, para evitar que o pessoal roube as tumbas, né? Então aí os gregos, já 400 anos antes de Cristo, então eles viram que o paciente ficava doente, que pegava a praga, ele ficava protegido, inclusive podia cuidar dos outros, né? O que é isso? Ou se hoje a gente não saberia explicar, vocês saberiam explicar já, até porque a gente agora com o coronavírus está bem claro essa ideia, né? E eu não vou falar isso agora, mas daqui a pouco a gente vai falar deles, né? Da vacina, da imunidade. Enfim, na China lá eles também perceberam que ó, quem usava sandália, o mofo, não pegava infecção bacteriana no pé. Claro que eles não sabiam nem o que era o mofo, nem o que era a bactéria, nem o que era o fungo, nem o que era a bactéria, mas eles viram se a sandália tivesse lá com aquelas características, a pessoa não pegava uma doença no pé. E os romanos, eles já começaram a propor que existiam diminutas criaturas que entravam no nosso corpo e poderiam causar a doença, tá? A gente vai ver tudo isso, que a teoria, que a ciência explicou. Bom, mas essa quebra aí, que é a ideia da doença como castigo divino, e papapá, essas baboseiras, né? Então, a gente tinha era algo predominante na época, na Idade Média, onde a igreja reinava soberana e a igreja meio que calou na época, né? A ciência. Então, é uma época, foi 100 anos de um escurantismo gigante, né, para a humanidade. E que, infelizmente, hoje a gente revive essa época de negacionismo, né? Tinha esses movimentos anti-vacina, anti-ciência, negacionismo. E, infelizmente, né, a história ela não é reta, né? A gente precisa dar esses precalços, aí, isso que atrapalha e atrasa tanto, né? Mas tudo isso depois da história vai se encarregando de varrer esse obscurantismo para trás, né? Não só a história, como os fatos, né? Porque esse achismo aí sem fundamento, essa besterol é incrível. Mas, enfim, né, na época aqui da peste negra, essa é a imagem mais clássica da peste negra, né? Então, a peste negra foi uma doença que dizimou boa parte da população da Europa. E essa imagem aqui é dos médicos, né? Do pessoal que tratava os doentes. Então, é uma máscara, né? Com bico, luvas, manga comprida, tal. Eles tinham até o pedaço de pau para cutucar as feridas, porque ele forma umas pústulas, vou mostrar para vocês. E era um modo de se proteger. E olha que eles não sabiam ainda a existência de micro-organismos, que os micro-organismos estavam no ar nem nada, mas eles perceberam que isso, mesmo jeito que os egípcios tinham percebido, as outras coisas, eles também perceberam isso, né? Então, com essa utilização, tá? E, inclusive, a doença, ela chegou na Europa, né? Ela veio da Ásia com uma das teorias, né? Que veio com os ratos negros, e se disseminou na Europa, né? Inclusive, ela foi a das teorias que ela
que ela acabou foi que sumiu os ratos negros e apareceu o rato cinza, ele se sobressaiu aos ratos negros e ele que albergava a doença, mas não a doença em si, mas o transmissor da doença, né? Então formava essas pulsas, dava essa necrose, e assim, a ideia de romper um pouco com a igreja foi que o cara doava tudo para a igreja falando que o cara não ia morrer, que daí, já que a doença é um castigo divino, como que eu tô morrendo e minha família tá morrendo e eu doei tanto para a igreja, né? Então, daí o pessoal falou, pá, puta merda aí, que isso aí não, né? E, mas, enfim, assim, a coisa, né, só andou mesmo, assim, você começou a começar a entender realmente como as doenças ocorrem, né, surgiu há menos de 400 anos atrás com o Robert Hooke, tá, em 1666. O Robert Hooke, ele que, por esse microscópio dele, né, ele começou a estudar a cortiça das árvores. Isso daqui vocês estão vendo, ó. E ele viu que no momento ocorrem essas pequenas caixas aí, né? E essas pequenas caixas que depois ele, com o microscópio um pouco maior, ele começou a chamar de células, né? Então, ele falou que os organismos eles são formados de células. Daí que veio a teoria celular, tá? Mas ainda assim, Hooke ele não conseguiu, né, com o microscópio dele, visualizar os micro-organismos, tá? Então foi só com Anthony que ele foi o primeiro lá, isso anos depois que ele conseguiu visualizar os primeiros micro-organismos com esse microscópio dele que aumentava 400 vezes. Você coloca aqui, né, a fonte de luz, e ele visualizava e ele começou a relatar desenhar, né, e relatar para a Sociedade Britânica na época, era a Sociedade de Ciência Britânica, era a referência mundial. Ele começou a relatar essas cartas e chamava esses organismos pequenos que ele via, né, no microscópio de animáculos, tá? E depois soube-se que ele pegava de água, de chuva, né, água que estava na rua, e depois, claro que ele não estava vendo as bactérias, né, mas sim ele descrevendo os protozoários. Então aí começou-se, né, assim, se acendeu mais ao questionamento da biogênese, da geração espontânea, né? Então a biogênese ela acreditava que a vida ela vinha de uma matéria morta, né? Que matéria morta ela surge a vida, né? De matérias mortas. Então com essa força vital aí, a gente tem o desenvolvimento da vida. Inclusive uma das teorias bem aceitas, né? Dessa teoria da biogênese, da espontaneidade, ela era bem aceita por diversos cientistas, né? Você olhar Aristóteles, Isaac Newton, o cara, o pai da física, né? Então, você vê que a história, ela vai acontecendo a passos, né? Então, eles acreditavam até nessa receita para produzir rato. Então, você colocar uma roupa suja, uns grãos de trigo, molhar, aguenta um tempo aí, então da matéria morta sai o rato. Né? A gente ri, imagina, daqui a 10 anos vão rir da nossa cara também, pensando nesse movimento anti-vacina, essas coisas, com certeza, né? O pessoal mais esclarecido já não ri, né? Já ri, né? Mas eles acreditavam nisso, inclusive acreditavam assim, para formar a mosca, era largar um pedaço de carne ali, aguenta um tempo que aparecem as moscas, as larvas, e aí foi em cima disso, né, que esse médico francês, o Francesco, ele propôs esse experimento, que era o quê? Então, a teoria da época que vingava era que você colocasse ali, né, aparecia a mosca e as larvas. Então, ele pegou 2 recipientes, um ele vedou e o outro ele não vedou e aguardou um tempo. Aguardado o tempo, ele viu que num apareceu, né, e no outro não apareceu nada. Aí, na época, começaram a questionar que, não, mas daí você tá tirando a força vital, né? Então, quando você vede, por isso que não nasce. Então, daí ele refez o experimento colocando uma tela. Ele observou que não, que não crescia
mesmo assim, né? Portanto, esse cidadão, né, John, ele... Então, perdão, estou tomando água. Então, gente, eles, mesmo após aqui a descoberta do Frantesco, eles argumentavam que, como os seres são muito simples, então eles podem vir a desenvolver de uma forma espontânea, sim, né? Porque eles são seres simples, né? Aí esse cidadão aqui, ele reforçou aqui a teoria da espontaneidade, porque ele pegou um caldo, fervia o caldo, né? Largava ele aberto e aí se desenvolvia e turvava, né? Após ter aquecido o caldo de milho antes de armazenar no frasco seco. Então, nisso, ele considerou que os micro-organismos desenvolviam-se espontaneamente a partir do caldo. Tá? Porque, então, ele fervia o caldo ali e tal, guardava um tempo e aí acontecia isso. Aí, esse Lázaro, né, ele questionou esse experimento, falando que não, que os micro-organismos, bem provável que eles tenham vindo do ar. Né, e foi... Então, quando você larga aberto, eles tenham contaminado. Então, o que ele fez? Ele ferveu, tampou, esperou um tempo, viu que não cresceu. Quando ele abriu, o caldo turvava. Só que as observações deles, elas foram criticadas com o argumento de que não existe, já que não existia oxigênio suficiente para a vida se desenvolver, né? Então, o que eles argumentaram, como fechou, aí não tinha oxigênio para a vida se desenvolver, por isso que não cresceu. Esse cara, esse Rudolf, nossa, ele é, assim, quem estuda patologia, você vê mil coisas que ele fez. A tríade de Virchow, que ele mostrou como que inflama a pele, né, após uma picada, outra reação inflamatória. Esse cara fez muita coisa, uma das coisas que ele fez foi essa teoria que a vida vem celular, né? Só que a vida surgia a partir de outra vida, perdão, que as células surgiam a partir de outras células, só que ele não pôde provar, né? Então, só quem acabou, colocou um fim na discussão da biogênese foi Pasteur. Pasteur fez muita coisa, né? Ele fez com esse experimento, né? Então, com bico, o tubo em pescoço em forma de cisne, né? Curva longa e curva curta, né? Então, o que o Pasteur fez? O Pasteur ferveu, mesma coisa que o colega lá, ele ferveu o tubo, né? Primeiro ele fez com esse tubo menor, então ele fervia e após ele ferver, ele deixava e via que crescia. Então, cresceu, provou assim, que falava, né? Então, até aí, ó, turvou. Aí, mas ainda assim não conseguiu provar que não foi por causa da ausência do ar. Então, ele pegou esse tubo maior, o que ele fez? Então, ele ferveu o caldo, esterilizou ele, né? E aí ele ferveu o caldo, ferveu todo o bico longo, né? E ele deixou. E aí o bico longo, ele sequestra os micro-organismos e impede que o micro-organismo tenha acesso ao caldo. Então, o micro-organismo, ele penetra, né? E ele é preso aqui na curva do frasco. E o oxigênio passa, tá? Aí, passado um tempo, então, o que ele fez para provar que os micro-organismos estavam no ar? Então, daí ele quebra e ele deita e põe o caldo em contato onde estão os micro-organismos. E depois volta o caldo. E com isso, turva o meio. Então, com esse experimento o frasco em curva em S longo, né? Ele mostrou que, ó, o ar passa, mas o micro-organismo não. Então ele provou que os micro-organismos estavam no ar, sim, e aí que ele colocou o fim na teoria da abiogênese. Olha o micro-organismo crescendo aqui. Mexer. Bom, aí Pasteur, inclusive, ele deu essa daí, né, que o surgimento de micro-organismos em caldo nutritivo se dá pela contaminação de agentes externos, não por uma geração espontânea. E que não há condição conhecida hoje em dia
pelo qual você possa afirmar que os seres microscópicos vêm do mundo sem germes, sem pais iguais a eles, né? Os que difundem isso exercem um esporte dos ilusionismos, serve para hoje, das experiências mal feitas, viciadas com erros, né? E incapaz de reconhecer que de evitar os erros. Então, o papel infinitamente do pequeno é infinitamente grande. Tá? Então, essa foi a conclusão do Pasteur, que, né, ele conseguiu provar, né, que ó, não tem nada a ver de falta de ar, né, não tem nada a ver de fim da força vital, que realmente os micro-organismos eles estão no ar. Tá? Pasteur também, inclusive, né, quando ele, nesse experimento, ele começou a ver que que a fermentação elimina, mata o micro-organismo, né? Então aí o Pasteur tinha um problema com os mercadantes de vinho, que às vezes o vinho virava vinagre. Então o Pasteur que percebeu que dependendo do tipo de micro-organismo que está presente ali, ocorre isso. Então ele desenvolveu a fermentação, tá? Aí ele desenvolveu a fermentação e viu as diferenças, tá? Mas ainda assim, Pasteur ele não tinha conseguido associar não tinha acabado com aquela ideia que da doença é um castigo divino e papapá, essas besteiras. Então, ele não tinha conseguido ainda associar essas doenças infecciosas, a relação delas com a doença, né? E aí, claro, durante esse percurso, né, muitas outras pessoas, porque assim, isso eu acho que já tá dando para ficar um pouco claro, gente, né, o que para vocês, assim, eu até falar isso porque eu já vi algumas na área da microbiologia, mas a gente vê, assim, outro dia eu estava vendo o pessoal idolatrando aquele, eu esqueci o nome do cara, do Tesla, sabe, que ele vai levar para Marte, papapá, enfim, não estou tirando mérito de ninguém, né, mas a gente tem muito essa ideia sacada do empreendedor, que o cara é bilionário, porque o cara teve a ideia. E eu acho que muitas vezes, não que o cara não mereça, claro que merece, mas muitas vezes a gente vê que a base, assim, muita coisa que veio por trás fica bem esquecida, sabe? E não tem o mérito necessário. Então parece que as coisas são muito fáceis, né? E não são, as coisas são, tudo acontece a passos, inclusive muitas vezes a passos lentos. Por mais que, né, agora a gente está dando saltos grandes com a tecnologia, né? Mas assim, ela também veio de passos. Se a gente pegar assim o celular, uma parte foi uma tese, né, dos Estados Unidos, o touch foi uma outra desenvolvida inclusive tudo recurso estatal, né, foi desenvolvida até que a Apple foi criada e juntou tudo e deu o celular. Claro que tem um mérito, tá? Mas assim, é porque muitas coisas vieram antes. Então, o desenvolvimento dos circuitos, tal, tudo isso, né? E aqui na ciência você vê isso. Sim, Pasteur não teve essa sacada de uma vez, precisou vir uma galera antes dele, né? Foi aquele primeiro para pensar, ó, não, bicho, olha, isso, a nossa vida tem que vir de outra célula, tem uma célula, a gente é constituído de célula, né? Mas o cara não consegue provar, e um outro já tem uma sacada, e assim vai indo, tá? E, inclusive, aqui a gente está vendo, por mais que o parceiro colocou o fim nisso, ele ainda não conseguiu acabar com a ideia da biogênese, né? Então, da biogênese, perdão, ele não conseguiu tirar a ideia da doença, tá? Tomar um pouco d'água, gente, tô tomando água aqui, que é a quarta aula que eu tô gravando hoje. E aí, então, com isso, né, com ele não ter conseguido provar, outras pessoas também estavam estudando, né, na mesma época, e foi esse médico, esse Joseph Liss, ele foi o primeiro que teve a sacada da asepsia. Então ele viu que borrifando substâncias, né, que tem efeito antimicrobiano, claro que não sabia ainda que era isso, então ele borrifando as substâncias que matavam os micro-organismos, você diminuía a infecção, porque ocorria muito na época, né, bastante infecção durante a cirurgia. Então, não no experimento, mas numa cirurgia que ele fez de um garoto que teve uma fratura exposta, ele borrifou, né,
um vapor, então ele matou os micro-organismos que estavam ali, ele lavou a mão, lavou os materiais, e ele viu que o garoto não desenvolveu uma infecção. Então ele associou isso à presença dos micro-organismos. Mas só que ele também não conseguiu provar, né? Existiam muitas, porque é muita variável, claro, não é só porque você borrifou, mas por quê? Né? Então ele associou que isso diminuía a carga dos micro-organismos que estavam no ar, que o micro-organismo causava doença, mas ele conseguiu fazer a relação de tudo isso, mas não conseguiu provar. E só quem conseguiu provar foi esse cara aqui, esse alemão, Robert Koch. Inclusive, até hoje a gente usa o postulado dele, o Robert Koch, que é o postulado de Koch. Tá? Koch não, Koch. Então, o postulado dele, basicamente, o que ele fez? Então, ele pegava um animal doente, né? Então, o animal, ele anotava quais eram os sinais clínicos desse animal, tá? Opa, vou escrever isso aqui. Ele pegava os sinais clínicos, anotava, ia lá nas feridas, tirava, né? Coletava um fragmento da ferida, passava no meio de cultura, observava que os micro-organismos cresciam, e ele pegava esse micro-organismo e injetava no outro animal saudável. E passado algum tempo, esse animal ficava doente, com os mesmos sinais clínicos do primeiro. E aí, após ele reisolar, ele reisolava os mesmos micro-organismos, que tinham as mesmas características, tá? Tanto da colônia quanto do micro-organismo. Então, assim que ele conseguiu provar que o micro-organismo causa doença. Entenderam? Então, ele pegava do animal doente e injetava no outro animal. Então, ele cultivava, né, fazia o micro-organismo crescer, pegava esse micro-organismo que estava no animal doente, injetava no outro animal que não tinha nenhuma doença, esse animal desenvolvia a mesma doença, então aí ele ia lá, isolava desse animal e provou, e aí que ele conseguiu provar, então está aqui o postulado, aí ele conseguiu provar que os micro-organismos que causam as doenças. Tudo bem? Assim, esse cara provou, até hoje a gente usa o postulado dele. Depois muitas outras coisas foram questionadas e tal, mas até hoje ele foi a nossa base aí, tá? Opa, perdão, gente. Paralelo a isso também, gente, até antes de surgir o postulado de Koch, né, esse cara aqui, esse médico, Edward, ele teve esse contato, né, ele ficou sabendo que o pessoal que ordenhava, na época a varíola meio que dizimava, né, vez ou outra, uma grande parte da população da Europa. E ele ficou sabendo que o pessoal que ordenhava a vaca, algumas vacas doentes, né, imagina, se hoje já tem caso de mastite a rodo, mastite a doença, imagina antigamente que eles não tinham noção de asepsia das tetas da vaca, né. Então, mas ele ficou sabendo que quem ordenhava as vacas não desenvolvia a doença, mas de uma forma bem branda, e a pessoa não morria. Então, o que ele fez? Ele pegou a varíola da vaca, ele raspou a ferida e ele raspou um garoto. Ele viu que o garoto teve uma sintomatologia leve da doença, mas não morreu e não desenvolveu a varíola humana. E daí que veio o nome da vacina, mas ele ainda não tinha conseguido provar, foi Pasteur que conseguiu atenuar o micro-organismo e injetar. Mas antes desses caras, né, é porque a gente acaba que a gente não tem muito contato. Assim, agora que está tendo mais contato, né, com a história do outro lado, né? Então o médico chinês já tinha feito isso que Pasteur tinha feito na época. Então ele tinha pego pústulas de doente e injetado no outro. Daí ele veio que injetava, não morria. E daí que surgiu a vacinação. Você vê, é uma vergonha, né? Até esqueci de colocar o ano aqui, mas deve ser 1800 e tanto, e hoje ainda a gente está discutindo vacina, é um atraso sem tamanho. Mas, enfim, tudo que ocorreu aqui, gente, é o que a gente chama da época de ouro da microbiologia. Né? Então, a gente teve uns saltos gigantes, né? Com Koch, Pasteur, Lansfield, tá? A gente teve essa descoberta gigante, assim. Então, foram anos de ouro aí da microbiologia, que continuou, inclusive, né?
vai continuar aqui já em 1900 com Fleischmann, descoberta da penicilina, né? Então, estou continuando, né? Mas esse foi considerado os anos de ouro da microbiologia, mas a gente vai ver o quanto a microbiologia mudou a nossa realidade, né? Mas, enfim, então, em 1929, esse Alexandre Fleming, ele descobriu a penicilina. Vamos falar que foi, né, que tem história, que foi meio que um acidente, que ele estava cultivando uns fungos, que ele estava estudando. Nada é acidente. O cara estava pesquisando e ele só, né, notou, prestou mais atenção nas evidências. E ele deixou uma placa com estava estudando fungo, não, perdão. Ele estava estudando uma bactéria, e aí num laboratório do lado que estudava fungo, né, ele deixou a placa descoberta e aí a placa dele foi contaminada com fungo, e ele viu que onde o fungo cresceu, não crescia a bactéria no meio. E daí ele entendeu que, ó, tem alguma coisa aí. Daí conseguiu isolar o princípio, e daí foi a penicilina. E a penicilina só depois de 1940, que é por tanque de fermentação, a gente foi produzir em larga escala. E aí na Segunda Guerra Mundial que teve o salto da utilização da penicilina, né, para controlar as infecções. E depois disso descobriu a streptomicina e várias outras, né, vários outros antibióticos que são provenientes de bactérias e de micro-organismos, né? Por uma questão de própria competição entre os micro-organismos, ele produz substâncias para inibir o outro. E a gente se aproveitou deles, né? E em 1970 teve uma evolução da biologia molecular. Então a gente começou a estudar o núcleo, entendeu o DNA, né? E isso, gente, o salto foi muito grande, né? Então a gente tem aqui desses caras que descobriram aqui Watson Crick, né, que descobriu o DNA em 1953 a hoje em dia, né? Aqui também é bem antigo, né? Hoje em dia que a gente tem sequenciamento de larga escala, que a gente consegue. O primeiro projeto Genoma demorou 10 anos para a gente sequenciar todo o genoma humano. Hoje faz em 1 hora num aparelho que é do tamanho de um chip. Engraçado, né? Salto por tão pouco tempo, né? Se a gente pegar aqui, ó, em 57 eles descobriram o DNA, o PCR, que é a base, deve ter vindo. Não sei se eu tenho, acho que eu tenho quando fizeram o PCR, o primeiro PCR. PCR é a técnica básica, que é a amplificação do DNA. Estrutura do DNA, postulado. Ué, olha, não está aqui, eu até esqueci também quando foi o primeiro DNA, o primeiro PCR, mas foi por aqui, ó. Porque 88 o NCBI, que é um local onde é um banco mundial que a gente deposita sequências, né? Então, olha, do microarranjo, que é as técnicas mais antigas, onde a gente já conseguiu obter bastante informação, aos sequenciamentos, né, de última geração. Então, hoje a gente, inclusive hoje a gente gera tantos dados que é difícil a gente conseguir interpretar esses dados, né? A gente precisa muito da informática para conseguir agrupar os dados, que é bastante difícil a compreensão. A gente gera muita informação. É muito bom, claro. Eu até estou com os dados aí, que é uma dificuldade para... A gente gera muitos dados. E você vê, isso daí que eu destaquei tudo é uma contrassenso imenso, né? Um movimento anti-vacina e anti-ciência, anti tantas baboseiras que a gente vê, né? Mas é isso, assim, a gente vê voltando doença como sarampo, bicho. Umas coisas que não dá para acreditar, né? Bom, gente, então, aqui, ó, as descobertas, né, dos antibióticos, tá? Inclusive hoje, gente, a discussão que se tem, então a gente está vivendo uma época da bioinformática, né, da biotecnologia, hoje a gente consegue editar o DNA. Olha que coisa. Então, o que é editar o DNA? Tem uma técnica que é o CRISPR, Cas9, onde você, você vê, por isso tem que investir em ciência, né? Então, assim, e acho que em 88 um cara descobriu uma sequência igual que por muito tempo não virou nada. Uma sequência igual, assim, que se repetia nas bactérias. E daí depois eles entenderam que isso era um mecanismo de defesa da bactéria contra os vírus.
Daí hoje usa esse mecanismo para editar o DNA. Então a gente consegue pegar um camundongo e fazer, vai lá, um camundongo diabéticos. Então no pâncreas a gente tem duas células, né? A célula alfa e a célula beta. Então a beta produz a insulina e a alfa o glucagon. A gente consegue editar o DNA da célula alfa que produz glucagon para produzir também insulina. E a pessoa deixa de ser dependente de insulina. Olha, isso para muitas outras coisas, para conserto, né? Então a gente sabe que vai ter uma deficiência genética, então você consegue editar e arrancar aquela sequência que era responsável para a pessoa ter uma deficiência genética. Olha, que incrível, né? E também a gente vive a época de novas doenças. Ó, aqui o SARS, essa época, esse slide eu fiz quando eu entrei, antes do Covid. Hoje eu já teria que ter colocado Covid. Então a gente vê o surgimento, né, de doenças emergenciais ainda, e elas estão mais agravadas, né? A gente faz, além da besteira desses movimentos anti-ciência, movimento sem noção, né? Contrassenso total, a gente tem um problema muito grande que se acredita que vai ser a época pós-antibiótico. Né? Por quê? Por causa da resistência aos antimicrobianos, estão sendo cada vez mais rápidas. Olha aqui, então, a penicilina... Opa, o que eu fiz? A penicilina surgiu em 43, 49, já os primeiros relatos de resistência à penicilina. E isso está cada vez mais diminuindo o tempo de resistência. Há uma preocupação muito grande, né, por conta da resistência aos antimicrobianos. Gente, isso não é só na medicina humana, assim, não é só a Organização Mundial de Saúde que está preocupado com isso, que o ano retrasado, antes da pandemia, era algo muito, se discutia muito, 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 sabe? Isso teve diversas reuniões do mundo, de todas as Ministério da Saúde, aqui do Brasil, assim, é uma piada que cortar com a OMS. Mas, enfim, então, houve encontros mundiais para discutir isso, né? Porque a gente tem cepas cada vez mais resistentes e a gente não consegue controlar elas. Tá? E essas cepas resistentes, gente, quando eu falo de cepa resistente, são cepas que estão na nossa pele, tipo o estafilococcus. Tá? A gente tem uma infinidade de causas mortes de sepsis em UTI por bactéria multiresistente, que são estafilococcus, que está na pele, está no bebedouro, está no teu celular. Quando a gente faz aula na prática, né, uma decoloração de grãos, eu dava um swab, eles iam passar, né? Swab é tipo um cotonete estéreo, então você passa na superfície e depois plaqueia. O que a gente mais crescia era estáfilo, porque o estáfilo está em todo quanto é lugar. E esse estáfilo, né, muitas cepas são resistentes, e são cepas multiresistentes, ou seja, resistente a uma gama grande de antibióticos. E por que eu estou falando a pessoa vai estar nas ciências agrárias? Porque a gente é responsável pela maioria da utilização de antibióticos está na produção animal. E não só na produção animal, como também na produção agrícola. Tá? A gente utiliza uma infinidade de substâncias antifúngicas para conservar frutas, para combater fungos e outros agentes infecciosos. Então, a gente usa numa larga escala. Então, há inclusive como profilático. Profilático até colocando aqui entre aspas, tá? Porque se eu uso um antibiótico, ele não é profilático nada, ele é terapêutico sim, ó, está tratando e pronto. Né? Profilático são outras medidas que... Não, antibiótico é tratamento. Tá? Mas, enfim, então, a gente é muito responsável por isso também. Né? A gente, assim, quando a gente formar, a gente é muito responsável, inclusive para essa prescrição, né, indiscriminada de antibiótico para qualquer doença que muitas vezes não é causada por uma bactéria, e isso é responsável. Então, ocorre, né, um movimento muito grande, inclusive do MAPA envolvido, tá, da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, todos envolvidos para ter essa conscientização e buscar a saída. Né? Para a aquicultura, a gente discute muito, muito isso, e outras vias, sabe? Porque é muito frequente, você isola qualquer micro-organismo, a gente agora, recente, isolou um micro-organismo de uns alevinos de pirarucu, que eles estavam resistentes a 6 antibióticos, e a gente testou 9, sabe? E isso
Essa foto aqui, inclusive, esse é no litoral de São Paulo, esse é um tanque-rede que tinha de bijupirá. A gente isolou essa, não sei se eu coloquei esse, não. A gente isolou a bactéria desses peixes. Essa é a parte mais preservada da Ilha Bela. Eu até publiquei o artigo, esqueci de pôr aqui. Mas... E a gente testou 10 antibióticos, ele era resistente a 7, a uma cepa, né, por causa do esgoto. Eu vou mostrar para vocês, tá? Porque a gente, quando a gente toma um antibiótico, a gente elimina o antibiótico. Tá? Certo? Então, a gente elimina uma parcela. E essa utilização desenfreada está acontecendo isso. Então, há uma estimativa, e olha que essa estimativa é antiga, tá? Devia ter atualizado até. Que essa vai ser a quantidade de mortes, até estimativa em 2050, a quantidade de mortos por bactérias multiresistentes. E olha o tamanho do prejuízo. Ah, professor, mas como que é o prejuízo? É só olhar a pandemia aí, não teve tudo ficar fechado? Então, né, a economia ela tem que andar junto, né, com a saúde, com o meio ambiente e tal. Então, tem que andar junto. Então, precisa se investir cada vez mais em pesquisa, em ciência, para a gente obter essas respostas, né? Que, claro, que é necessário produzir também, lógico, né? Mas que a gente tem que buscar essas alternativas, até para a gente não comprometer nosso próprio futuro. Essa aqui é uma reportagem, ainda essa antiga, tem vários, vários outros casos, né, de um fungo super resistente. Olha aqui um videozinho e ele não rolou. A gente coloca aqui, aí vê o micro-organismo crescendo. Mas, enfim, como que se dá essa resistência? Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma aula disso. Mas a resistência, gente, é assim, toda vez que a gente... Deixa eu ver se eu falei isso aqui. Toda vez que você fica doente, né? Toda vez que... Vai, esquece que está doente. Uma população, né? Não só de micro-organismos, mas de pessoas também, a gente vê, né? A gente tem, contra o Covid, a gente tem uma boa parcela da população que é resistente. E outras são susceptíveis, inclusive acabam vindo a óbito, certo? Tudo micro-organismo é a mesma coisa. Ainda o micro-organismo tem um problema que a multiplicação deles é muito rápida. Quando a gente entra com qualquer tratamento, a gente elimina todo mundo que é susceptível. Então, a gente tem dentro da população os susceptíveis e os resistentes. Quando a gente entra com medicamento, pumba, a gente mata todos os susceptíveis. E quem sobra? Os resistentes. Então, eles vão se proliferar em outras infecções, a gente só vai ter os organismos resistentes. Claro que isso não acontece de uma hora para outra, mas, assim, cada vez mais o tempo é mais curto para que isso ocorra. Tá? Por quê? Porque a resistência, ela não se dá só... Porque, assim, a gente fala que é a transferência vertical e a transferência horizontal, tá? Então, a vertical, que é do pai para o filho, né? Então, da bactéria de uma célula para outra, e a horizontal é um passando para o outro. Então, o micro-organismo, como que ele passa? O micro-organismo, ele consegue passar através da transferência dos genes. Então, quando uma célula bacteriana, ou fúngica, se liga com outro, eles vão trocar material genético. Então, a gente tem uma estrutura, que a gente vai falar depois, que ele troca, né? Ou seja, por plasmídio, ou seja, por um fragmento de DNA, então ele vai trocar, ele vai mandar. Aí essa bactéria que não era resistente, passa a receber um gene que deixa ela resistente. Olha aqui um gene de resistência aí, ó. A tetraciclina, tá? Esse vermelho, ó, uma resistência a clorofenicol. Estão vendo? Aqui, ó. O verde aqui, as sulfas, tá? Então, streptomicina, neomicina. Então, quando ele transmite, ele vai transmitir esse gene, esse novo indivíduo que recebeu esse gene da tetraciclina, ele passa a ser resistente à tetraciclina. Então, ele não era, e ele não precisou entrar em contato com a tetraciclina. O outro só passou para ele e ele se tornou resistente, ponto. Tudo bem? Então, além disso, gente, a gente tem fragmentos de DNA solto no meio, que as bactérias englobam esses fragmentos e viram resistentes. Vírus também faz isso, injeta uma nova característica, muitas vezes pode ser de resistência. Então, onde estão tudo isso daí? Está aqui, ó. Então a gente toma tanto na produção animal quanto na humana. Você vai lá, libera, cai nos corpos d'água, na produção de peixe, a gente nada, e os micro-organismos, o micro-organismo está em tudo quanto é lugar, né?
Está na água, está na terra, está na planta, está em tudo. Então ele recebe, né? Ele recebe subdose, imagina no esgoto, a gente quando você urina, você está liberando subdoses, né? Porque por mais concentrada que esteja a sua urina, a gente está liberando uma quantidade que a hora que cair no rio vai ser uma quantidade pequena, né, de antibiótico. Mas ela é pequena, mas ela já vai causar a seleção. Porque quem for susceptível já vai morrer, né? E o resistente vai estar ali. Então ele vai entrar em contato com uma dose pequena, quanto menor a dose, porque assim, a gente só fala que ele é resistente à tetraciclina. Quando a gente fala de resistência, a gente está falando assim, ó, se eu utilizar uma dose, por isso que era bom ter esse vídeo aqui, como se fosse concentrações do fármaco, tá? Então, se eu aumento a concentração do fármaco, eu mato a bactéria. O problema é que se eu for aumentando a concentração, né, concentração é aqueles miligramas que vocês veem nos frascos. Se eu for aumentando, quanto mais eu aumento, ela também se torna tóxica ao hospedeiro. Então, se você for tratar um animal, uma planta com uma dose alta, você mata a planta também. Por isso que então, a gente fala assim, na dose segura, os micro-organismos são resistentes, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque, assim, então, quando a gente tem uma dose inferior, é uma gama muito maior de micro-organismo que é resistente a essa dose menor. E daí ele se torna, e daí ele vai entrar em contato, né, ele vai desenvolver essa resistência e vai passar para o outro. Tá bom? E aí é isso. Certo? Então, e quem vem a ser esses micro-organismos, então, que a gente está falando tanto? Então, os micro-organismos, eles são organismos vivos ou agentes que, na maioria dos casos, eles não são visíveis ao olho nu. Então, tanto é que, por muito tempo, ficou ele passando despercebido, porque a gente não tinha, né, uma tecnologia necessária para a gente conseguir visualizar eles. Certo? Então, os micro-organismos é que eles são. Então, são os fungos, as bactérias e os vírus. Aqui eu coloquei os protozoários, mas a gente não estuda ele na microbiologia, tá? Protozoários, as algas e os eumínticos, que são os vermes propriamente dito, a gente estuda na parasitologia, tá? Então, aqui na microbiologia, para a gente, os micro-organismos são essas três classes, tá? Bactérias, fungos e vírus, tudo bem? E claro, então a gente só consegue visualizar esses através do quê? Ou do microscópio. Felizmente, gente, aula prática, uma das aulas que a gente já faria em seguida era ir lá no microscópio ver ver as lâminas com células eucariontes, com células procariontes, enfim. Bactéria, fungo, mas tá bom. A gente vai marcar isso um dia. Então a gente consegue ver no microscópio, que a gente tem um aumento até 1000 vezes. Nesse microscópio, né, que é o microscópio ou de transmissão de varredura, que é o microscópio eletrônico, onde a gente, na realidade, a gente dá a gente dispara elétrons e aí tem uma câmara de vácuo, né? E aí a gente consegue captar essa imagem, né? Então ela bate sobre a amostra e aí a gente consegue visualizar aqui no microscópio, tá? Então, essa daqui é uma placa, ó, quando eu falo aqui, ó, ele colocou para crescer na placa, a bactéria estava na placa, ele viu que onde o fungo cresceu, matou a bactéria, ó, é isso daqui, ó. Tá? Essa é uma placa, tudo bem? E também, né, a gente tem a técnica de DNA. A DNA que eu estava falando do PCR é esse daqui, ó, que é a amplificação num fragmento específico da sua amostra, né? Não precisa ser só um micro-organismo. Tudo que tem qualquer DNA. Bom, então, quais são as áreas que a microbiologia vai estudar? Bom, a microbiologia, ela vai estudar essas três, né? Ela é dividida na bacteriologia, que é o estudo das bactérias, a micologia, que é o estudo dos fungos e fermentos, né? O fermento é um tipo de fungo, e a virologia, que estuda os vírus, né? A parasitologia já vai se preocupar em estudar não só protozoários e eumínticos, como também outros artrópodes. Tá? Esquisito, não sei. E o que a microbiologia estuda? Então, a microbiologia, né, ela estuda aquelas áreas, aquelas três, ela se dedica a estudar aqueles três tipos de micro-organismos, e é dividida em microbiologia básica e aplicada. A básica é a que a gente vai ver aqui, tá? São propriamente o que são aqueles micro-organismos, e a aplicada é a aplicação dessas. Então, na básica, a gente vai ver a morfologia, como que se dá morfologia de uma bactéria, de um fungo, de um vírus, como que é a fisiologia, a genética deles, como eles se reproduzem, tá? E alguma interação que eles têm com o meio, sobretudo como ele faz para crescer, as exigências deles para eles crescerem e como a gente consegue controlar.
Aí a outra parte aplicada, aí é em cada área, né? Por isso que cada um de vocês depois, quando forem para os cursos, ou quem está no BCA, quando for escolher a linha que vai seguir, aí vocês vão escolher qual que é a parte da microbiologia. Então tem a microbiologia zootécnica, a microbiologia aplicada à biotecnologia, acho que é uma coisa assim o nome, enfim. Mas, então, aí a medicina, as áreas, né? Ambiental, agrícola, de alimentos. Essas são as áreas da microbiologia aplicada. E onde esses micro-organismos estão? Já tinha dado uma dica, né? Mas, claro, micro-organismos, gente, eles vão estar na pele, vão estar dentro do ser humano, dentro dos animais, sobre a pele, no cabelo, no solo, na água, no ar, na água, em todos os lugares, tá? Os micro-organismos, eles ocupam todos os ambientes, tudo bem? Qual a importância? Bom, gente, a importância é diversa, né? Inclusive, já de cara, assim, a gente tem a ideia que os micro-organismos são péssimos para a vida, né? Sobretudo a bactéria, que tem que eliminar tudo. Não, a maioria dos micro-organismos, eles são benéficos, eles não são prejudiciais, tá? Mas o porquê que é importante a gente estudar a microbiologia? Por quê? Para a gente estudar como a doença se desenvolve, como os mecanismos de prevenção, seja do animal, na saúde humana, como que são as fontes de infecção, de contaminação dos alimentos, a deteriorização dos alimentos. Isso é cada vez mais importante, porque cada vez mais a gente produz alimento mais longe do que onde ele é consumido. Então, a gente produz aqui o peixe e vai consumir lá em São Paulo, tá? Então, assim, cada vez mais a gente precisa ter como conseguir controlar esse micro-organismo para não causar essa deteriorização. A reciclagem, né, de resíduos, então até para decompor plástico, para ter aqueles casos de vazamento de óleo que a gente injeta pseudomonas na água, né, para ajudar a quebrar o óleo, a produção de antibióticos, vitaminas, enzimas, a aplicação na engenharia genética, né, o DNA recombinante, então a edição dos genes, DNA recombinante é a gente injetar o que interessa para a gente numa bactéria, e a bactéria vai lá e vai produzir o que a gente quer. Então, antes a gente tinha que isolar a penicilina da bactéria, hoje a gente inocula na E. coli e faz a E. coli produzir um monte. A insulina, antes a gente tinha que isolar do boi, hoje a gente injeta na E. coli e tem a nossa insulina. Tá? Então, vamos lá, a importância é a produção de alimentos, né? Então, para produzir o bolo lá, aquele fermento natural, certo? Fermento, queijo, vinho, cerveja, tá? Biofertilização são fertilizantes, então para a gente são fertilizantes obtidos a partir da composição de matéria orgânica. Então a gente pega a matéria orgânica e a gente acelera esse processo através da utilização dos micro-organismos. Então os micro-organismos vão quebrar macromoléculas e transformá-las em micromoléculas que são aproveitadas pelas plantas, tá bom? Biorremediação é o controle, então a gente utiliza os micro-organismos para recuperar áreas contaminadas, né? Então aqui é um exemplo de um tubo entupido, né? Então a gente vai lá, o produto químico, a gente causa uma pequena digestão, né? Quando a gente faz digestão mecânica lá com aquela mola, né, que vai passando, e a digestão usando a biotecnologia, inoculando micro-organismos certos, que venha decompor aquilo, a liberação, tá? A decomposição do lixo, reciclagem do esgoto, então tratamento de água, tá? Tratamento de água, não só a água de esgoto, como também o tratamento de água de pisciculturas, né, de produção, onde a gente, o filtro, aquele filtro que a gente usa na cara, nada mais é porque a gente precisa ter um micro-organismo. Por quê? Porque primeira filtragem que faz a filtragem mecânica, né, que a gente tem aquela manta, prende, né, tem uma tela maior, uma tela menor, às vezes, dependendo do filtro, a gente pode usar areia, argila ali, e ele vai captando os sedimentos, mas quem vai fazer a decomposição mesmo da amônia, dos compostos nitrogenados em compostos menos tóxicos, né, converter em nitrito e nitrato, são os micro-organismos nitrificantes, tá bom? Então, a decomposição de compostos, a biorremediação, a inoculação de pseudomonas para quebra de hidrocarbonetos de cadeia longa de petróleo, tá? Bacila aí para gordura. A utilização desses micro-organismos para produzir energia, né? Então, esses biodigestores, lembra na Unesp tinha uma linha muito forte
disso, né, que eles utilizavam, sobretudo porque a suinocultura causa um impacto muito grande com os dejetos, né? Não só a suína, mas eu lembro que a suína ela tem uma particularidade que eu não lembro qual que é, mas que então era bastante estudo, né, para esses dejetos. Eles não podem ser soltados no meio. Que claro que isso prejudica, é uma imbecilidade, porque isso prejudica o próprio futuro da produção, porque você contamina a água que depois você vai ter que dar para os seus animais. É óbvio isso, né? Mas, então, assim, há muitos estudos em cima disso, inclusive isso gerando renda, né? Então, é quebrar essas moléculas e transformar em moléculas mais simples, né? Então, aqui a proteína quaternária e tal. Então, você disponibiliza moléculas mais simples que conseguem ser absorvidas aí pelas plantas e tal, certo? Controle biológico, o pessoal da agronomia, vocês vão ver muito isso na parte mais aplicada. Eu lembro que eu fiz pós-graduação, né? Na época eu morava com os colegas que era da entomologia, eles trabalhavam bastante com isso, com controle biológico. Olha aqui o fungo digerindo, não sei se é vespa, abelha, qual que é o tipo, qual é o micro-organismo, né? E não só o fungo, mas tem umas armadilhas que o pulgão ele passa, e aí o fungo se liga, sabe? Se coloca nos lugares tipo uma ratoeira, assim, e contamina. Ou então você borrifa esse fungo, e aí ele controla, ele mata, né? Formiga e tal. Eu sei que tem algumas espécies de fungo, tudo bem? A parte da microbiologia aplicada, vocês vão ver isso. Então, a produção de medicamentos, antibióticos, insulina, né? Eu falei para vocês, antigamente, que a pessoa que tem diabetes, ela necessita de insulina, né? Para ela manter a vida normal dela. E antigamente, a insulina era proveniente tinha que isolar os animais, principalmente bovino. Só que acontece, quando você isola a insulina do bovino, ela é do bovino. E assim, o nosso organismo, ele reconhece não só o nosso, como dos animais, né, tudo que é dele e o que não é dele. Então, o que a gente fala que é o self e não o self. E o que não é dele, ele faz uma reação, é como se fosse alergia contra essa molécula. Tá? Então, algumas pessoas, eles desenvolviam alergia. Então, o cara era diabético, não conseguia tomar insulina, porque ele tinha alergia. Hoje não tem mais esse problema, por quê? Porque a gente já identificou qual que é a sequência. A sequência é aquela sequência do DNA, tá? Então, A, T, C, G, lembra das bases nitrogenadas? Então, identificou qual que é a sequência e a gente usa a técnica do DNA recombinante, né? Faz uma mutação na E. coli. Então, a gente pega lá a sequência, tem aqui, aqui, ó. É isso daqui, ó. Então, a gente pega, então a gente pega da célula humana, né? A gente identifica qual que é a sequência da insulina, vai no caso da insulina. Então, a gente pega essa sequência e a gente vai injetar no plasmídio. O plasmídio a gente vai ver mais para frente, então isso aqui é uma célula bacteriana, tá? A bactéria tem dois DNA, então o DNA nuclear e o DNA plasmidial. O plasmídio ele tem uma sequência aberta, que a gente consegue fazer essa sequência aberta ou dando choque ou por substância química. Então aí a gente consegue injetar essa sequência da insulina no plasmídio. E aí a bactéria vai se dividir e vai carregar essa sequência. E daí a gente dá um estímulo e ela começa a produzir a insulina. E aí a gente isola essa insulina e a insulina é a insulina humana. Daí se aplica no ser humano. Tá? Isso faz com todas as outras coisas, tá? Então, além disso, a produção de vacina, então a gente tem aí, a produção da vacina. Hoje a gente tem, né, as vacinas, que nem a vacina da Pfizer, que a gente é do RNA recombinante, mas a gente tem as vacinas que a gente está produzindo, né, a vacina que a gente produz, fala que é a vacina do Butantan. Então, na verdade, é o vírus inativado. Tá? Então, você pega a molécula do vírus e inativa ele, e aí inocula na pessoa. E assim, diversas vacinas que a gente toma é assim, tá? Então é uma baita na besteira, vacina por causa da doença. Isso é a maior baboseira e besteira que existe, tá? Bom, então, ó, lembra que eu falei da inibição? Esse daqui, ó. O micro-organismo crescendo, ó, esse daqui é o micro-organismo e aqui é onde ele não cresceu. Tá? Por quê? Porque é uma substância que causa a inibição desse. Então, quando a gente tem uma resistência, então, ó, o micro-organismo é resistente ao antibiótico. Ele vai lá, ó, ele cresce sobre esse disquinho aqui, a gente coloca antibiótico aqui, ó. E aqui, aqui e aqui, tá? Aí, ó, aqui cada um dos tipos de antibiótico.
aí a gente passa o micro-organismo aqui. Daí a gente põe para crescer. Espera um tempo, a gente vê, ó, aqui ele é susceptível. Tá vendo? Então a gente mede, né? Para cada micro-organismo tem uma medida. E dependendo do tamanho do halo, ele ainda é resistente. Dependendo do tamanho, ele é receptível. Então esse aqui que a gente fala que é o halo de inibição. Tá? E daí onde ele inibiu, o micro-organismo não é resistente. Onde ele cresceu sobre, ó, aqui sobre esse antibiótico, ele é resistente. Isso que eu falei que está cada vez mais acontecendo. E claro, a gente tem o micro-organismo, gente, na nossa microbiota, não só na pele, como no intestino, como na cavidade oral, no trato respiratório superior. E a importância, bom, além deles ajudar a gente a sintetizar algumas vitaminas, eles ajudam porque assim, imagina, o micro-organismo no intestino, ele é uma maquinaria, é toda uma maquinaria enzimática nova que a gente tem. Porque você imagina, é um DNA novo. Então é uma estrutura toda nova que a gente adquire. E a gente tem bilhões de bactérias de diferentes espécies, né? Inclusive a gente utilizar a probiótica é isso, a gente dá uma bactéria benéfica e ela vai causar diversos efeitos, né? Ela melhora a digestão, ela ajuda a inibir, ela forma uma barreira no intestino, né? Aí, ó, aqui, ó, uma barreira aqui, ó, as vilosidades do intestino, tá? Que são as bactérias do intestino. E quando chega uma bactéria patogênica, ela é uma barreira, ó. Ela ajuda a inibir, porque assim, para a bactéria causar doença, ela tem que entrar em contato com essa célula aqui. Então, ó, ela é uma barreira a mais. Além do muco, a gente tem essa bactéria. E além disso, como ela tá, a bactéria disputa com a bactéria patogênica, ela vai disputar os alimentos. Então, ela libera diversas moléculas, diversas substâncias antimicrobianas que matam essas bactérias. Então, ela nos protege nisso. Só de pensar um bovino aí, bovino, como que ele produz a proteína dele se a gente não consegue, o mamífero não consegue digerir celulose? São os micro-organismos, né? Então é toda uma maquinaria enzimática. Então olha aqui a importância aí da microbiologia, olha o gráfico, tá? Então aqui é o gráfico para a mortalidade para cada 100 mil habitantes. Né? Olha as principais causas, né? As 3 primeiras causas são o quê? Doenças de origem microbiana, ou seja, infecção. E se 1900, olha em 2000, né, depois da descoberta do antibiótico. Aqui, ó, doenças cardíacas, que a maioria nada a ver tem. Vai ter, ó, uma doença pulmonar que não necessariamente é microbiana, ó. Aqui que aparece a primeira. Ó. Eu acho que agora, isso era em 2000, acho que agora até o suicídio está matando mais que algumas aí, viu? Tá? Olha a mudança no padrão. Claro, gente, esse padrão é igual para todos? Não. Esse gráfico deve ser os países mais desenvolvidos, né? Quanto menos desenvolvido, mais coitado é, né? Ou seja, porque assim, não é só o antibiótico que sara, né? Então a gente evitar da pessoa ficar doente, saneamento básico, higiene básica, uma nutrição adequada e tal, né? Bom, isso já falei. Bom, essas questões eu vou mandar para vocês, tá? Tá bem rapidinho as células eucariontes aqui para a gente terminar. Eu também não estou mais aguentando. O que são células? Né? Do que elas são feitas? Então, são células. Células são unidades estruturais e funcionais do micro-organismo. Então, a gente tem lá os átomos, que você viram na química, né? Então, os átomos se juntam, eles vão formar as moléculas, tá? Aí as moléculas, né? DNA, proteína, carboidrato, né? Então, CHO, e essas moléculas juntas, elas formam as células. E as células, o conjunto de células formam os órgãos, conjunto de órgãos a gente vai formar um sistema, então o sistema urinário, o sistema respiratório, sistema respiratório, traqueia, pulmão, tá? Sistema urinário, bexiga, ureia, uretra, sistema digestório, assim por diante. Os indivíduos, né? Os sistemas, o conjunto do sistema forma os indivíduos, então as populações. Tá? E a ciência que estuda a célula é a citologia, que é a área da biologia, então cito, né? É célula e logos estudo. Então, é a célula unidade básica, estrutural e funcional dos seres vivos, tá? Não é a menor unidade, mas ela é a unidade básica, funcional e estrutural, tá? Então... Nossa,
dor no peito que chega um infarto. Mas, então, aí aqui a biocell, que é carregada de estudar, isso aqui vocês vão ver na biologia celular, tá? Então, aqui só para recapitulando, ó, as moléculas, né, junto, então, ó, hidrogênio, aí, claro, tudo que é orgânico tem o carbono, né? É por isso que é orgânico. Então, olha lá, ó. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente forma os monossacarídeos, que vão dar origem aos polissacarídeos, aminas, os aminoácidos, né, que vão dar origem às proteínas e assim por diante, tá? Então, as moléculas vão formar as macromoléculas, que vão dar origem às organelas, esse é mais profundo, que vão dar origem às células, que vão dar origem aos tecidos, que vão dar origem aos órgãos, que vão dar origem aos sistemas, que vão dar origem às pessoas, tá? Então, quais as células que tem? A gente tem diversos tipos de células, tá? Aqui alguns exemplos, nervosa. Então, aquelas que têm morfologia, função totalmente diferente, tá? Bem, então, aí uns exemplos. Olha aqui o neurônio. Claro, aí depende do tipo de célula, a histologia, vocês já viram na histologia. A gente tem não só a funcionalidade, mas a estrutura dela é totalmente diferente, né? A estrutura, a composição, a função, tá? Dependendo do tipo, é diferente. Qual a composição básica de todas as células? Composição mínima. A composição mínima, para ser chamada de célula, então ela tem que ter uma membrana que delimita a célula, né, para separar dos espaços. A maquinaria metabólica é o conjunto de enzimas que são capazes de utilizar a matéria para produzir energia, né, e desenvolver as funções básicas. Tem que ter informação genética, tem que ser passada para as outras células, e ela que vai ser a máquina do metabolismo, né, e ela tem que ser capaz de produzir as proteínas. Então, precisa ter uma maquinaria sintética, então tem que ter o ribossomo, tá? Os tipos de células que a gente tem são essas, então, os procariontes, e os eucariotes, onde os eucariotes eles são divididos, né, na célula vegetal e na célula animal, que tem algumas diferenças. Uma diferença básica já é aqui, ó, parede celular que animal tem, a gente não tem. Olha o tamanho do vacúolo que a gente também não tem, os animais têm. Cloroplasto que a gente não tem, e os animais, e as plantas têm, tá bom? Bom, então quanto às células eucariontes, aqui tá as organelas, né? Eu vou passar bem rápido sobre elas, tá? A função de cada uma dessas, tudo bem? Então, pensando só nas células eucariontes, tá? Esquece um pouco agora as procariontes, depois a gente vai falar bastante das procariontes. Então, ela é composta pelo núcleo, né? Então, eu tenho esse DNA nuclear e as organelas estão todas delimitadas por membrana, tá? Quais são essas organelas? Então, a gente tem o ribossomo, centríolos, mitocôndria, retículo endoplasmático líquido e rugoso, complexo de Golgi, lisozima, os vacúolos e os cloroplastos, né, que só tem nas células vegetais, tá? Para passar rapidinho por um desses daqui. Onde então a primeira membrana plasmática. A membrana plasmática é a gente fala, é uma camada de fósforo, uma bicamada de fosfolipídio, é isso, né? Então, porque é essa estrutura aqui, ó. Fosfolipídio, então ela tem uma cabeça que é hidrofóbica e uma que é hidrofílica. A hidrofílica é a que fica para cima, né, que fica em contato com o meio, tanto o meio externo quanto o meio interno, que é onde tem a água, né? Por isso que é hidrofílica, por afinidade com a água, e a hidrofóbica, ela é virada para dentro, então ela tem contato com a outra porção hidrofóbica, tá? Por isso que eles se organizam dessa maneira. Então, eles vão se ligar dessa maneira. É fluida porque a gente tem proteínas entre elas e essas proteínas, elas se mexem, né? E elas transitam sobre a célula. Ó, a microscopia eletrônica. Tudo bem? E ela é responsável por fazer a passagem seletiva, tá? Então, ela que é responsável pela passagem de solutos do solvente. Eu não vou falar de mitose e osmose aqui, mas é só para deixar claro, gente, eu ia falar de transporte passivo, mas vai ficar muito grande essa aula. Agora não precisa falar disso não, quando precisar eu falo, tá? Essa parte também. Bom, o núcleo, então, o que uma característica marcante, né, e fundamental de uma célula procarionte da eucarionte, né, os procariontes, eles também têm membrana plasmática, mas eles não têm essa membrana nuclear aqui, ó.
Tá vendo aqui, ó? Opa, aqui, ó. Esse pretinho escuro aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é membrana nuclear. E aqui a gente tem nosso material genético, né? Ó, a cromatina, quando vai se dividir, ele se condensa, né, em forma cromossomo. Então, o nosso material genético, né, o DNA genético nuclear, que a gente também tem DNA lá na mitocôndria, o material genético nuclear, ele é envolto por essa membrana, tá? Que é a membrana nuclear, é isso que isola. Por isso que é um eucarioto, tá? Então, e o outro é um procarioto, que é antes da carioteca. Então, o procarioto, eles não tem essa membrana que envolve o núcleo, tá? E a membrana, claro, tem que ser uma membrana porosa, porque do núcleo vai sair o RNA para ir lá no ribossomo e sintetizar a enzima, tá? Bom, o ribossomo a gente tem eles em 3 lugares. Eles vivem no citoplasma, eles ligados ao retículo endoplasmático rugoso e eles lá na mitocôndria. E o ribossomo, gente, ele que é responsável pela síntese proteica. Então vai sair o RNA lá do núcleo, vai passar no ribossomo, o ribossomo vai colocando os aminoácidos e vai formando a proteína aqui, ó. Aí a gente vai ter... Então vai passando aqui, ó, o RNA, as bases nitrogenadas. Então cada 3 bases nitrogenadas é um tipo de aminoácido que ele vai lendo, né? Então ele vai lendo o RNA, tal. Aí lê essas 3 bases, né? Lembrando que o RNA não tem timina, né? Ele tem uracilo, então ele vai lendo e aí vai adicionando aqui, ó, os diferentes aminoácidos e forma a proteína. Opa! Retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável pela síntese proteica. Por quê? Porque ele tem lá os ribossomos no seu... Por isso que ele é rugoso. Tá? Então, esses pontinhos que a gente vê são os ribossomos. Tá? E também a produção de esteroides. Tudo bem? E a desativação de drogas. Tá? O complexo de Golgi é para armazenar, né, a formação de grânulos, a liberação, ele vai fazer o transporte na célula, tá? A mitocôndria, gente, ela é responsável pela produção de energia. Então, para tudo acontecer lá na célula, precisa do ATP. O ATP é uma molécula, é uma moeda de energia do corpo. Então, aqui, ó, a mitocôndria. E daí né, o número é variável, né, a mitocôndria dependendo da célula, então a célula muscular tem muito mais mitocôndria do que uma célula epitelial, bem? Então, a quantidade de mitocôndria, ela é bem variável, então ela é responsável pela produção de ATP. E a mitocôndria também tem o DNA, né, que é o DNA mitocondrial, que inclusive ele é bem diferente do DNA nuclear. Até por isso tem uma teoria, que é a teoria da simbiose, que explica uma parte da evolução, né? É que uma hora a célula eucarionte abraçou a mitocôndria, que é uma bactéria que, inclusive, sequenciando o DNA, é muito mais perto da bactéria que o nosso mesmo formato, né? Então, há essa teoria. Mas, então, o que eu ia falar, estou falando isso é porque ele tem a capacidade de se replicar, né? Então, ele tem o ribossomo para ele conseguir produzir ele mesmo e o DNA para ele conseguir se replicar. Tudo bem? O lisossomo é uma estrutura que é para digestão, né? É uma digestão, então tudo que a célula absorver, ele vai fazer a digestão de partículas extracelulares. Então, dentro desses grânulos aqui denso, né, desses vacúolos densos, a gente tem diversos, esse monte de granulozinho, que são enzimas, né, proteases, lipases, DNAs, que vão fazer a digestão. E, além disso, tem espécies ativas de oxigênio e tal. Tudo bem? Peroxissomo, ele vai ocorrer nos fungos, né, nas células eucariotas, eles são responsáveis pela decomposição dos peróxidos de hidrogênio, dos radicais livres, né? Então, eles têm catalase, superóxidos mutados, que eles vão inibir os radicais livres. Radical livre, gente, é um átomo. Então, o átomo tem lá as suas eletrosferas, né? E aqui o núcleo tem os nêutrons e os prótons. A eletrosfera, de acordo com a camada, a gente tem uma quantidade de elétrons para completar essa camada e deixar o átomo estável. Os radicais livres, eles têm essa última camada instável. Quando eles têm estável, eles se ligam em qualquer outra molécula e eles roubam, né? Eles roubam
o elétron da célula. Quando eles roubam, né, eles ficam estáveis, mas esse cara aqui não fica. Isso é uma reação catalítica, que vai ocorrendo a lesão nas organelas. Então, o peroxissoma é a estrutura que tem uma série de substâncias para controlar isso. O citoesqueleto ele é responsável por dar essa forma da célula aqui, ó. Tá vendo? Esse monte de caminhos, isso aqui é uma imunomarcação. Aí, ó. Olha aqui uma imunofluorescência. Aqui, ó. Os filamentos, miosina, de actina, os microtubos. Legal, né? Bonito, né? Como revela. Isso aqui é um anticorpo ligando neles. Aí, enfim, ele é responsável pelo, além da formação, o transporte, a movimentação. Então, as substâncias vão andando, né, vão sendo transportadas por esses vacúolos que a gente produz para liberar ou para ir para o outro canto da célula. Eles vão caminhando por esses feixes. Olha lá, ó, filamento de miasina e actina, contração. Bom, a parede celular, né, é da célula vegetal, a função é a proteção contra a ruptura, né? As bactérias também têm uma parede, né? Uma parede celular, né? Onde tanto que quando a gente vai ver que a gram positiva, essa parede é muito mais extensa. Quando a gente quebra, ele explode por osmose. O cloroplasto vai sintetizar o DNA. O cloroplasto é meio que a mitocôndria deles, né? Também nessa teoria da biogênese, o cloroplasto tem DNA, tudo ele foi englobado aí. Tinha um videozinho também, não pegou. Bom, então só comparando os dois, a diferença básica, gente. Então, procariotos, né, assim, o nome é primitivo, é um núcleo primitivo. Então, não é que ele não tenha núcleo. Ele tem núcleo, mas não existe a membrana nuclear, tá? Então, ele não tem a membrana nuclear. E também tem uma ausência das organelas. Então, todas essas organelas que a gente viu até agora, mitocôndria, retículo, complexo de Golgi, peroxissoma, lisosoma, eles não têm. A única organela que um procarionte tem são as lisosimas. Ou lisosima não, perdão. O ribossomo. É porque ele tem que conseguir produzir a proteína para quando ele for se dividir. Tudo bem? Tem um esquema geral, até seu conhecimento. A taxonomia eu vou deixar para outro dia. Tudo bem, gente? Então, vou enviar essa parte para vocês. Vou parar de gravar. Aqui. Vou enviar junto com as questões para vocês fazerem. Eu vou postar aqui no YouTube. E é isso aí. Parei de gravar já? Interromper a gravação.